Êxodo capítulo 32, versículo 21 ao 25 diz assim: E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxesse tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. E deram-no e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se, para vergonha entre os seus inimigos. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Como todo tema, nunca fala de uma coisa que não é importante, porque é da palavra de Deus, mas enfim. Mas alguma coisa que afeta cada um de nós. E eu decidi, a partir desse texto, que esse texto me trouxe à mente essa questão que vamos tratar hoje. E hoje eu queria falar sobre desculpas mentirosas. Desculpas mentirosas. E o que me trouxe isso à mente é que aqui nós acabamos de ler a maior mentira na Bíblia. Ou devo dizer, a maior, não em consequência, não nos seus efeitos, mas a maior mentira na questão de descaradamento. Descarada. Foi a maior mentira, a mais descarada mentira que a gente tem na Bíblia, na minha opinião. Aqui nós vemos que Moisés chegou. Moisés, aqui só para dar um pouco de contexto, Moisés havia subido no monte, receber as leis de Deus, né, os 10 mandamentos, e quando ele voltou, estava o povo lá tendo um grande carnaval. A gente viu que haviam se despido, tinham feito um ídolo de ouro, aí nós lemos aqui. Então ele pergunta assim, ele falou: quem tem feito esse povo que você deixou isso acontecer? Foi o que aconteceu. Então Arão, o irmão dele, falou: não, esse povo é muito mau. Eles disseram que queriam que eu fizesse um ídolo, um Deus para eles. Fala Deus com D minúsculo, né? Então você sabe, ele estava fazendo desculpa. Não tinha desculpa pelo que ele fez, não tinha desculpa. Mas ele estava tentando se justificar, ele estava tentando se desculpar, não de pedir desculpas, pedir perdão, mas desculpas no sentido de justificar, ele queria justificar o que ele tinha feito. E aí ele conta aqui essa mentira no versículo 24. Ele falou: quem tem ouro me dê. Então, quem tinha brinco, quem tinha anel, quem tinha... Enfim, quem tinha ouro em moeda, em pedaço, quem tinha ouro me dê. Então o povo deu ouro para ele, e aqui ele fala que jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro andando do fogo. Foi o que ele falou, né? Eu vou ler o versículo 24. Então ele lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-o, e lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Então você imagina a cena. O que ele estava dizendo aqui como justificativa é que ele pediu ouro, o povo deu ouro para ele jogou no fogo e saiu um bezerro. Assim, do nada saiu um bezerro do fogo, né? Então aí se vê a mais descarada mentira, na minha opinião, da Bíblia. Tá? Mas por que ele fez isso? Ele estava querendo justificar, ele estava querendo dar uma desculpa. No dicionário, desculpa quer dizer algo oferecido como justificação de um ato ou atitude. Ele queria se justificar. Só que tudo foi minha, culpa do povo. Eu só fiz jogar o ouro e saiu esse ídolo aqui, essa estátua de um bezerro aqui. Eu não sei quem fez, ele saiu andando. Desculpa mentirosa, porque isso não aconteceu. Ele pode até ter pedido ouro, e o povo até pode ter dado o ouro para ele, mas que ele jogou o ouro no fogo e saiu o bezerro, e isso certamente não aconteceu de modo algum. Então, sempre que nós tentamos dar desculpas, tentamos nos justificar, geralmente é uma desculpa mentirosa. Nós estamos mentindo para nós, para os outros, e tentando mentir para Deus. Eu digo tentando, porque ninguém mente para Deus, que Deus enxerga tudo, não há como esconder dele a verdade, ele é a verdade. Mas sempre que nós pensarmos em dar uma desculpa, em justificar, nós estaremos então incorrendo provavelmente mentira. Então, na Bíblia nós temos a palavra iniquidade. Iniquidade significa algo diferente de Deus. Iniquidade. Então, o oposto de iniquidade é equidade. Equidade é uma coisa, iniquidade é outra coisa. O que quer dizer equidade? Equidade quer dizer igual. Então, quando eu sou iníquo perante Deus, eu estou sendo desigual a Deus. Deus está dizendo uma coisa, mas eu
estou dizendo outra. Deus acha isso, eu acho aquilo. Isso é iniquidade, é o iníquo. Ele está em disparidade com Deus. Deus fala A, ele fala B. Então, se nós estamos tentando desculpar-nos perante Deus, é porque nós fizemos alguma coisa de iniquidade. Porque se a gente tivesse equidade com Deus, nós não tínhamos por que nos justificar. Porque estaremos fazendo o que Deus disse e o que Deus concorda. Então, o pecado, todo pecado é resultado dessa iniquidade, dessa desigualdade. Inclusive, a palavra pecado na Bíblia, ela literalmente significa errar o alvo, errar o marco. A imagem que tem é você estar praticando tiro ao alvo, com uma arma, com uma flecha, uma lança, enfim. E você tem um alvo lá, né, naqueles círculos, e no meio tem o alvo que você quer acertar. E você erra, você não acerta, você erra. Pronto. Pecado é isso, é você errar o marco. Que erro é esse? É a iniquidade. O alvo está aqui e você acertou aqui. Está desigual. Isso é iniquidade. E todo pecado é resultado de iniquidade. E nós vamos querer justificar essa iniquidade, nós vamos querer justificar o injustificável. A melhor coisa que nós fazemos quando há pecado, quando há iniquidade, a coisa a fazer é confessar e deixar. A pior coisa é querer justificar. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Então é confessar, reconhecer e deixar. Tentar encobrir é justamente não confessar, é justamente fazer desculpas, é justificar. Ah, eu fiz isso, mas sabe por quê? É porque foi que Arão fez. Não, sabe o que aconteceu isso? É porque eu joguei o ouro no fogo e saí desse bicho aí, não sei como. É mentira, está justificando o injustificável. Então hoje eu quero ver alguns personagens, e vamos ver vários, mas só de passagem. E cada um desses personagens, poderíamos falar muitas outras coisas sobre eles, mas eu quero focar apenas na desculpa mentirosa que eles tentaram justificar o seu pecado, o seu erro, tá? Então, vamos ver vários, mas vai ser rapidamente, muitos eram homens salvos, homens de Deus, outros não, mas vamos ver aqui. Esse primeiro não era. Estou falando sobre o governador Félix. O governador Félix era um governante na época de Cristo, na época de Paulo, tá? E eu vou ler aqui Atos 24, versículo 25. Tá? Isso aqui é, o apóstolo Paulo pregou o evangelho, testemunhou perante Félix, com grande ousadia e poder. Aí diz assim, e tratando ele, no caso Paulo, e tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu, por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Então aqui o governador Félix ouviu o evangelho, entendeu o evangelho, porque fala, Félix amedrontado. O que quer dizer isso? Ele ouviu o evangelho e ele acreditou a ponto de ele temer. Porque alguém que ouve e não teme é porque, tá, sim, sei, tá certo. A pessoa não dá bola, a pessoa não liga. Mas aqui não, aqui ele ficou amedrontado. Então ele ouviu, ele entendeu as consequências do que Paulo está falando em relação à salvação. Só que ele falou o quê? Vai-te agora. Ele falou, vai embora e quando eu tiver oportunidade, quando eu tiver tempo, eu chamo e a gente continua essa conversa. Foi o que houve? Era falta de tempo? Não era falta de tempo. É porque ele ficou amedrontado. Ele ficou amedrontado porque, se você ler ao redor aqui, a esposa de Félix, uma tal de Drusila era a esposa dele, mas ele na realidade, a tomou de um outro homem. Ele tinha tomado Drusila do seu marido, tinha casado com ela. Então, quando Paulo falou sobre justiça, temperança e juízo, aquilo ressonou no coração de Félix. Com certeza aquilo não era o único pecado dele, mas aquilo era algo grande. Era algo que mesmo na época não era lá muito bem visto. Então quando ele ouviu aquilo trouxe, afetou a consciência dele, aquilo trouxe convicção, e aqui fala que ele ficou amedrontado. Em vez de então abraçar, receber, aceitar o evangelho, ele falou, Paulo, cala a boca, sai daqui quando eu tiver tempo, porque eu estou muito ocupado agora, sabe? Estou muito ocupado, tenho muito o que fazer, então eu não tenho tempo. Então vai embora quando eu tiver tempo. No relato bíblico, nós não temos
em lugar nenhum dizendo que ele encontrou tempo ou que chamou Paulo de volta. Nós não sabemos. Eu espero por ele que ele encontrou tempo, eu creio que não, e que ele veio a ouvir e voltou a ficar amedrontado, ficar sob convicção e ter aceito o evangelho. Não foi o que ele fez nesse relato. Ele deu o quê? Ele deu uma desculpa. Ele deu uma desculpa, ele ouviu o evangelho, que nem todos ouvem, infelizmente, mas ele teve a oportunidade de ter nada menos do que o apóstolo Paulo. Pregou o evangelho, ele entendeu, ele ficou amedrontado, ficou sob convicção, chegou a um passo da salvação e falou, sabe uma coisa? Eu estou sem tempo. Muitas vezes evangelizando, acontece isso. Você está falando com alguém na rua, na praça, na casa delas, enfim, você fala, a pessoa ouve, a pessoa entende. Aí quando chega na hora que você fala, você gostaria de receber, sabe o que é? É que eu estou ocupado. Já aconteceu com você isso? É que eu estou sem tempo. Mas, gente, você gastou 20 minutos me ouvindo. Agora, faltando 1, 2, 3 minutos, no finalzinho, na parte mais importante, você não tem tempo? Não, é porque eu preciso. É falta de tempo? Não. É que a pessoa, como Félix, ficou amedrontado sob convicção e inventou uma desculpa. Já pensou uma pessoa dessa, morre, se encontra no inferno e fala, como é que eu vim parar aqui? Deus fala, realmente, eu mandei alguém, esse alguém pregou, você entendeu, o meu Espírito Santo trouxe convicção no coração e você falou, estou sem tempo? Pela madrugada, né, gente? Depois de tudo isso, a sua desculpa, você não tinha tempo? Pois agora você tem todo o tempo da eternidade. Lembrando que a eternidade não tem tempo. Agora você tem toda a eternidade, você tem todo o tempo do mundo, assim por dizer, sem Cristo, sem Deus. Então, mentira mentirosa. É uma mentira mentirosa. Em João 3,19 diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Algo me diz que o governador Félix recusou o evangelho, inventou essa desculpa esfarrapada, porque ele sabia que tinha transgredido e pecado contra Deus. Ele sabia. Então ele preferia amar as trevas do que ir à luz. Temos que ter cuidado, porque nós vamos inventar todo tipo de desculpa, como Félix fez. O próximo aqui é outro governador, dessa vez não é governador, é um rei, o rei Agripa. Atos 26, versículo 28. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Aí para. Paulo pregando para outro governador, pregando para o rei Agripa, o rei daquela região. O rei teve a oportunidade de ter, mais uma vez, nada menos, ninguém menos do que Paulo. Ele pregou e o rei falou, por pouco, Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Ele falou por um triz, mas não fez. Ele não aceitou Cristo, ele ouviu, ele entendeu, até pensou, ele chegou na beira, aí voltou, falando, não, pensando bem, eu não quero não. E Agripa conhecia acerca das coisas de Deus. No versículo anterior, eu li o 28, né? Que ele falou para Paulo, por pouco eu não virei cristão. O versículo anterior fala assim, o 26, Atos 26, 26. Porque o rei, diante de quem também falo com ousadias, que é Paulo falando, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas. Paulo falou, rei, você sabe o que eu estou falando. Você sabe, você conhece. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Olha só. Ele falou, ó rei, você crê nos profetas? Eu sei que você crê. Você crê, você sabe. Mas mesmo sabendo, conhecendo, e Paulo falou, ó, Cristo todo mundo está falando de Cristo, que veio, fez o que fez, o que aconteceu. Você está sabendo de Cristo? Você está sabendo dos profetas que profetizaram a vinda de Cristo? Você está sabendo. Mas ele falou o quê? Por pouco não me fizeste. Gente, por pouco não salva ninguém. Por pouco eu quase fui salvo. Quase fui salvo, não salva ninguém. Saber não salva ninguém. O rei Agripa sabia, conhecia estas coisas, cria nos profetas, mas não foi salvo. E tem muita gente que é assim, eu conheço a Bíblia, eu sei de Jesus, eu sei do pecado, eu sei. Maravilhoso, e é importante, você não pode ser salvo, você não pode receber se você não sabe. Você tem que saber para crer, para ser salvo.
Então, se você não sabe, você não pode crer. Mas só saber sem crer não resolve absolutamente nada. Porque o rei Agripa sabia e cria nos profetas, mas não foi salvo. Porque ele nunca recebeu. Ele nunca colocou a fé. Salvação não vem de você saber coisas, saber fatos bíblicos e fatos. Não, vem de você colocar a sua fé, de você crer, receber a salvação. Agripa sabia, conhecia, até cria. Mas ele não cria com fé salvadora. Porque a fé salvadora leva você a saber, fé salvadora, crer, você recebe. Se você não recebe, você pode saber, mas você não está crendo com uma fé salvadora. Você está crendo com uma fé humana. Com uma fé que apenas tem conhecimento de fatos. Isso não é fé. Fé verdadeira é a fé que causa um impacto, um resultado. Como o Tiago falou, fé sem obras, ou seja, fé sem resultado, é morta. É o que a Agripa tinha isso, ele tinha uma fé morta. Ele sabia, mas não foi salvo. Então ele falou, fui quase. Orgulho, tolice, não sei, mas quase não é. Tá? Se a pessoa chegar para você, irmã, eu quase lhe dei R$1 milhão, quase. Você é quase uma milionária, quase. Gente, quase não resolve, eu não quero quase. Eu quero R$1 milhão aqui na minha mão, eu não quero quase ter, eu quero receber. Eu não quero quase receber, eu não quero quase chegar, eu não quero quase passar de ano, eu não quero quase conseguir isso ou aquilo, eu quero receber, eu não quero quase. Quase não resolve. Então, esqueça desculpas, quase não resolve. Próximo aqui, o homem rico de Lucas 16. Diz assim, Lucas 31, 16, 31, o homem rico. Pois ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deixa eu dar um pano de fundo aqui. Esse homem rico era rico, tinha Lázaro, que era pobre, e Lázaro vivia na porta da casa dele e se alimentava da comida da mesa do homem rico. Esse homem rico era um homem que a gente vê que ele conhecia os profetas de lei, ele ajudava Lázaro, que alimentando ele era um homem normal, mas ele não era salvo. Porque quando morreu Lázaro e morreu o homem rico, os dois foram para o lugar dos mortos. Que naquela época, o lugar dos mortos, que nós chamamos de inferno, haviam duas partes. Uma parte era o paraíso e uma parte era o tormento do inferno. Ué, pastor, e hoje não tem mais isso? Não, hoje não tem mais isso. Hoje só tem o lado do inferno. Por quê? Porque o lugar dos mortos, paraíso, era para todas as pessoas do Velho Testamento, quando eles morriam, eles não podiam ir para o céu, porque Cristo não havia feito o pagamento da cruz. Então eles morriam e eles iam para esse inferno paraíso. Tá? E lê lá, Lucas 16 explica tudo. E eles ficavam lá esperando. Então Jesus, depois que morreu, lembra que fala que ele desceu e pregou nas regiões inferiores? Ué, ele pregou aonde? Pregou nesse paraíso. E falou, vocês aqui. E lá tinha Adão em diante, que creram em Cristo, que foram salvos. Eles vão descer lá e falar, olha, você não estava esperando o Messias, o Cordeiro de Deus, o Cristo prometido? Sou eu já vivi, dei minha vida, estou aqui para libertá-los. E a Bíblia usa o termo, levou o inferno cativo. Que inferno? O lado do paraíso. Então levou todo mundo que estava esperando Cristo, levou para o céu e voltaram para o céu com ele, hoje está no céu. Então esse lado ficou vazio. Não tem ninguém. Porque hoje, quando o salvo morre, ele não vai para esse lugar, ele vai direto para o céu. Por quê? Porque Cristo já morreu, já ressuscitou, já pagou a dívida. Pagou na sua conta, pagou a salvação. Antes de Cristo, não tinha o pagamento. Mas as pessoas iam para um lugar bom, chamado de paraíso. Então o que acontece é que está desse lado Lázaro com Abraão, e está desse lado o homem rico. E o homem rico fala, para Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para dar uma gota de água, que eu estou aqui tormento nessas chamas. E Abraão falou, pode não. Existe um abismo entre nós e vós, e não tem como eu passar para aí e você para cá. Então ele falou assim, homem rico, então foi o seguinte, manda Lázaro avisar meus irmãos, que eu tenho irmãos, tenho família, eu não quero que ele venha para esse meu lugar. Pede para Lázaro ir lá, dizer para eles. Foi justamente aí, nesse ponto que entrou aqui. Porém ele lhe disse, ou seja, Abraão falou para o homem rico, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite.
Basicamente ele falou, eles têm como você tinha a lei e os profetas, ou seja, vocês tinham a Bíblia. Na época, lei e profeta era a Bíblia que eles tinham. Hoje nossa Bíblia é completa, a deles era incompleta, mas eles tinham Bíblia. Ele falou, eles têm a lei, têm os profetas, eles têm a Bíblia. Se não acreditam, não vão acreditar mesmo que alguém volte dos mortos. Você conhece alguém que voltou dos mortos e está vivo até hoje? Cristo. Ou seja, se não crê na Bíblia, não vão crer nem que Cristo apareça. Porque o problema é uma falta de fé, de acreditar na palavra de Deus. Então o homem rico morreu, mais uma vez, por falta de uma fé salvadora. Ele conhecia nem os profetas. Abraão falou para ele, se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, ele também ouvia quando estava vivo, mas recusou. Por algum motivo recusou. A sua desculpa era, mas eles, como eu, eles têm. E se eles têm como eu tinha, por que eu estou nesse lugar de tormento? Porque você não acreditou. Você ouviu, achou bonitinho, mas não acreditou. Como Agripa. Ouviu, conhecia, mas não acreditou. Quase. Então, mais uma vez, quase não resolve. Marcos 10, vamos ver aqui sobre um outro exemplo que fez desculpas, agora é o jovem rico. Tem um homem rico lá, em Lucas 16, agora o jovem rico de Marcos 10, que fala assim, e Jesus olhando para ele, no caso, o jovem rico, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Porque ele perguntou, vou contar um pouquinho da história aqui, esse jovem rico veio para Cristo, veio correndo para ele e falou, o que eu tenho que fazer para ir para o céu, herdar a vida eterna? Jesus falou, faça isso, faça isso. Mas a minha vida inteira eu fiz isso. Aí Jesus falou, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Mas ele, no caso o jovem rico, mas ele, pesaroso, triste. Ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Como eu disse, aqui é outro quase. Se você ler no versículo anterior, 17, ele foi correndo, se ajoelhou perante Cristo e falou, bom mestre, o que eu preciso fazer? Jesus falou, como eu contei a história agora há pouco, mas ele tinha uma desculpa, na reta final tinha uma desculpa, e a desculpa era o quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Veja bem, aqui Jesus não está dizendo, para você ir para o céu, você tem que vender tudo que tem. Não é isso. É que Jesus sabia que o problema dele eram riquezas. Riqueza não é o problema. O problema é o amor à riqueza. E esse jovem tinha um amor à riqueza. Eu te garanto uma coisa, a pessoa mais rica no inferno hoje, infelizmente tem pessoa no inferno e tem gente rica no inferno, não porque são ricas, mas porque não receberam Cristo. No inferno tem gente rica, gente pobre, gente de todo tipo, tamanho, sabor, cor, tudo, tá? Mas tem muita gente rica no inferno que está dizendo isso nesse exato momento. Eu daria tudo que eu tinha. Eu daria até meu último centavo. Eu te garanto que se esse jovem rico não mudou de atitude, de ideia, e eu não sei, nesse caso aqui, ele foi triste porque tinha muitas riquezas e não se fala mais nele. Então não sei, talvez ele veio mais adiante, né, e mudou de ideia. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, se não mudou nada e esse jovem rico está de fato no inferno até hoje e para toda a eternidade, te garanto que ele fala, eu daria todas as minhas muitas propriedades e muito mais para não estar aqui. Sabe uma coisa? Agora é tarde. Então, qual foi a desculpa? Eu tenho muitas propriedades. Sabe o que é? Eu sou muito inteligente, sabe? Eu tenho muitos diplomas. Entendeu? Eu sou muito inteligente, eu tenho doutorado, PhD, até estudo tanto que fico burro. Outras pessoas, não, mas eu sou muito famoso. Tenho sucesso. Eu sou muito lindo, eu sou muito linda, não posso, eu preciso viver a minha vida, o que a vida tem para oferecer. Gente, qualquer desculpa é desculpa. Mas um dia, especialmente no que se trata salvação, não existe desculpa ou justificativa.
Não existe, não existe. Ele tinha amor riqueza, e isso impediu de ser salvo, pelo menos aqui nessa ocasião. Outro exemplo famoso aqui, já na reta final, os convidados à ceia. Lucas 14, versículo 23. Tá? A Bíblia fala aqui que havia um homem que fez uma festa, né, e convidou as pessoas. Aí no versículo 23 diz assim: e disse ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Acho que já no finalzinho do relato, o que houve foi que ele convidou as pessoas, aí começou um a dar desculpas. Um falou: não, sabe o que é? Eu não posso ir, porque está tudo pronto, né? Ficou tudo pronto. E ele falou: cadê o povo? Cadê os convidados? Aí os servos dele foram chamar, falaram: fulano, a festa, o mestre lá está chamando para a festa, o convite. Ah, sabe o que é? É que eu comprei um campo, uma propriedade, e eu não vi ainda, eu vou ter que lá ver como é que ela é, não posso ir, me desculpa. Vem cá, tu comprou uma propriedade sem ver? Quem faz isso? Quem comprou alguma coisa sem ver? Hoje em dia até faz, né? Essa história de entrega, você liga para o açougue e para, manda aí 1 quilo de não sei o quê. Sabe qual é o perigo? Você pega 1 quilo disso e chega 1 quilo daquilo, né? Então, não é boa ideia comprar sem ver, quanto mais uma propriedade. Né? Ninguém compra uma propriedade. Ou seja, era uma desculpa. Era uma desculpa. Como comprou sem ver? Aí o outro falou: não, é porque eu comprei os bois aí eu vou lá testá-los. Ah, você comprou, aí vai testar. É igual falar assim: eu comprei um carro, agora eu vou ver se ele presta. Francamente. Você não deve comprar alguma coisa para depois ver se presta. Já comprou, já é seu. Outra desculpa. Então por que ele não vai para uma festa? Porque não quer. Lá vai ter amigo, vai ter festa, alegria, vai ter comida. Com certeza tinha um churrasquinho. Quer dizer, você não vai porque você não quer ir. Você encontrou coisa melhor para fazer na nossa cabeça. Ah, então, em vez de falar: eu não vou porque eu não quero, seria melhor: eu não vou porque eu não gosto do seu patrão, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para fazer, eu não vou, estou muito ocupado. É melhor ser sincero, pelo menos não está mentindo. Agora, ficar inventando: não, porque eu comprei uma terra, comprei uns bois, porque eu... Mentira, desculpa, mentirosa. E outro falou que casou: não, porque eu casei, mas se casou, coisa melhor, vai com o esposo, com a esposa, com uma festa. Qual o problema? Isso é desculpa. Eu não posso ir porque eu casei. Sim, o que impede você de uma festa porque casou ou não casou? Desculpa, mentirosa. Agora, note que fala aqui, ó, no finalzinho, no versículo 24, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados, nenhum provará a minha ceia. Não é para levar pratinho para eles. Hoje tem, naquela época vocês faziam isso, eu creio que sim, faziam, eles levavam porções para casa. A gente lê no Velho Testamento, quando tinha aqueles festivais que sempre davam porções para... Não vão levar pratinho, marmita, vai levar prato de bolo, salgadinho, coisa nenhuma, não. Não vão provar da minha ceia. Pois é, perdeu. Por quê? Desculpa mentirosa. Desculpa mentirosa. E por último, então, chega de exemplo, eu quero falar sobre nós. Qual a nossa desculpa? Qual a minha desculpa que eu vou dar? Qual mentira justificativa, desculpa esfarrapada, eu vou dar perante Deus? Qual a desculpa para não ler a Bíblia? Ah, que eu não tenho tempo. Faça tempo. Faça tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Tem pessoas que são mais ocupadas do que outras, eu compreendo isso. Né? Tem fases na vida que a gente fica mais ocupado, devido à família, criança, trabalho, eu entendo isso. Mas não é desculpa para simplesmente nunca, jamais ler. Tá, e amanhã não vou ter tempo, e depois vou ter tempo. E o resto da sua vida, não, entenda, eu nunca vou ter tempo para ler a Bíblia. Nem 1 minutinho, nem 10 segundos eu vou ter tempo. Isso não é uma justificativa. Você está dizendo: eu não quero, eu tenho coisa melhor para fazer. Só que não existe coisa melhor, mais importante do que você ler, aprender, pensar, meditar na palavra de Deus. Qualquer coisa é desculpa. Você não precisa passar 5 horas por dia. Não. 5 minutos, pastor, é muito pouco. Eu concordo, mas comece com 5. Agora, nada, nunca, jamais, aí a coisa complica. Tá? Se não tem tempo, faça tempo. Porque não tem coisa mais importante do que se alimentar da palavra de Deus. Leia, ouça, medite, pense na palavra de Deus. A pessoa que não entende nada, peça para Deus, peça sabedoria.
Quando você ouve a palavra, quando você ouve, você lê, peça para Deus. Venha ouvir aqui na igreja, na sua casa, venha ouvir com uma atitude de sede. E Deus mostra, Deus ensina. Tá? A Bíblia vai nos manter longe do pecado, ou o pecado vai nos manter longe da Bíblia. A verdade é essa. Muitas vezes a gente não arruma tempo para a Bíblia, porque o pecado está nos afastando da Bíblia. Pecado é trevas, Bíblia é luz. Os homens amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Nós lemos agora há pouco. Então nós temos uma tendência, propensidade de amar as trevas. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Por isso que precisamos ir para a luz. Porque quanto mais nós estamos na luz, menos poder tem as trevas em nossas vidas. E ao contrário, quanto mais eu me afasto da luz, menos poder a luz tem na minha vida e mais poder e influência tem as trevas na minha vida. Então não tem desculpa, não tem. Qualquer desculpa é esfarrapada, por mais convincente que seja. Outra coisa simples, ler a Bíblia, orar. Ah, eu não tenho tempo para orar. Por quê? Ah, porque Deus não ouve. Deus ouve. Deus pode não responder a nossa oração na hora e no jeito que a gente quer, mas Deus ouve e Deus responde. O que eu sempre digo? A resposta de Deus pode ser sim, tome aqui, pode ser não, ou pode ser calma, ainda não. E se Deus diz não, é uma resposta de oração. Se Deus fecha uma porta, é porque ele pode ter um leão do lado da porta. Ah, mas eu quero, vá. Derruba a porta. Agora não reclame quando o leão pegar do outro lado. Deus está sabendo que está do outro lado. Então, se Deus fecha uma porta, se Deus diz não, aceite como resposta de Deus. Você pode ficar pedindo. Mas aceite. Deus pode dizer não, Deus pode dizer sim, ou Deus pode dizer calma, ainda não. Está vindo, mas ainda não é hora. Tá? Mas Deus sempre ouve. E Lucas 18:1 tem uma história que Jesus conta do dever de orar sempre e não desfalecer. O que é desfalecer? Desanimar. É orar sempre e não desfalecer. Ou seja, orar sempre e não deixar de orar. Então devemos orar. Não tem tempo? Mais uma vez, faça tempo. Porque não tem coisa mais importante do que ler a Bíblia e orar. Você por 2 minutos? Pastor, 2 minutos é ridiculamente pouco. Eu concordo. Mas 2 minutos é melhor do que 0 minutos. Convenhamos. E se você começa com 2, isso pode aumentar para 3, para 5, e aí você vai aumentando. Não, simplesmente falar, eu nunca vou ter tempo, aí é uma desculpa. Porque todo mundo tem tempo. Muito ou pouco, mas todo mundo tem tempo. Então, nós temos que orar. E, mais uma vez, falta de fé. Hebreus 11:6 diz assim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, vai a Deus de oração, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Deus recompensa os que os buscam. Inclusive em oração, na sua palavra. Ah, não, eu não vou, porque Deus não respondeu a minha oração, vou parar de orar. Porque você não está buscando Ele não vai te galardoar, não vai te recompensar. É uma faca de 2 gumes, né? Que vai nos machucar. Eu não oro porque Deus não me responde, e Deus não me responde porque eu não oro. E assim vai. Aí quando você percebe, você não tem vida de oração. Última coisa, rapidinho aqui, ó. Última coisa, não ganhar almas. E ganhar almas, pastor? É falar de Jesus para as pessoas. Ah, não sei, aprenda. Alguém aprendeu a cozinhar, ler, escrever, dirigir, andar, pular, qualquer coisa que você sabe fazer, seja lá o que for, você não nasceu sabendo, você aprendeu. É a mesma coisa, tudo se aprende, quando quer, quando tem interesse. Se a pessoa não tem interesse, só não vai crer, não tem vontade, não vai aprender. Tá? Então, nós temos que fazer, mas eu nunca fiz. Faça a primeira vez, aí você já não vai ter essa desculpa mais. Tá? Aí que eu tenho vergonha. Seja sem vergonha, entendeu? Muito fácil. Seja audacioso. E agora, por último, faltar aos cultos, faltar à reunião da igreja. Gente, a igreja só existe quando os crentes se reúnem. Quando você vai para casa, isso aqui se torna um lugar vazio, que não é igreja. Igreja é quando estamos aqui, porque nós somos a igreja. Agora é o seguinte, quando você vai para a sua casa, eu vou para mim, nós não somos igreja. Eu vou para minha casa, eu sou eu, a sua casa, você é você, e aqui não é nada. Quando nos reunimos, nós somos igreja, mas só quando reunimos. Se não reunir, não é igreja. Entendeu? Ah, eu estou cansado. Eu entendo. Tem hora que está cansado. O problema é quando aquilo vira uma desculpa, quando tem coisa mais importante para fazer. Você alguma vez já foi trabalhar cansado? Tinha uma consulta no médico. Alô, doutor? Ou não? Porque estou cansado.
Não. Aí faz tudo qualquer coisa cansado, né? Agora, para vir para a igreja, estou cansado, não posso, estou muito ocupado. Você marca um compromisso, você dá um jeito de ir para o compromisso. Pois bem, nós temos um compromisso com Deus. Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá estarei. Ainda Jesus já está aqui, é um compromisso que nós temos. Mas, desculpas, qual a desculpa que nós usamos? E não é coisa nova. O livro de Hebreus foi escrito há pouco mais de 2.000 anos atrás. Já naquela época, já acontecia isso. Olha o que está aqui em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Tinha gente que estava no costume de faltar ao culto. Era costume, não é que de vez em quando, era costume. Vai, não vai, vai um dia, vai 2, desaparece por mês, aparece de novo. Sim, era o costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, ou seja, se juntar na igreja, como é o costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, encorajando uns aos outros, animando uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Que aquele dia é o dia que Jesus vai voltar. Ou o dia que nós vamos ao encontro dele. E quando é que Jesus vai voltar? E quando é que eu vou ao encontro dele? Ou seja, morrer. A qualquer momento. Eu e você podemos morrer a qualquer momento. Indo para casa hoje. Você pode tropeçar na porta da igreja, até que a igreja fechar e morrer. Então, nós podemos, naquele dia, pode acontecer a qualquer momento. Eu sou muito jovem, eu sei, eu também fui um dia. Tá? Mas não interessa. Para morrer, basta o quê? Estar vivo. Então, a gente, para ele, acontece qualquer dia. Então, esse dia que a gente ir para Cristo está se aproximando a cada dia. Eu não sei quando vai ser, mas a cada dia está mais perto. Ou ele vem nos chamar no arrebatamento. Vai ser quando? A qualquer momento. Pode acontecer hoje, pode acontecer agora. Bom, não foi agora, mas pode acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. Então, tanto a gente ir através da nossa morte física, ou ele vir através do arrebatamento, o dia está se aproximando. E aqui fala que quanto mais perto esse dia, mais devemos estar na igreja. Sendo fiéis a estar no culto. Tá? Então, assim, não tem desculpa. Então nós vimos vários exemplos aqui de pessoas que muitas não foram salvas, outras obedeceram Deus, e todas deram o quê? Desculpas mentirosas, justificativas que não servem de nada. Então, não deixemos desculpas. Aliás, deixemos de dar desculpas. Deixemos de justificar o que nós devemos fazer. E vamos fazer o que Deus quer que nós façamos, porque não tem desculpa justificável. Desculpa tem, mas é desculpa mentirosa, não serve para nada.